E os procuradores da Lava Jato, depois da movimentação que envolveu Deltan Dallagnol, alegando motivos pessoais e deixando a força-tarefa, um movimento em São Paulo. Gabriele Guimarães tem informações. Em ofício enviado à Procuradoria-Geral da República, 8 procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato apresentaram um pedido de desligamento coletivo das funções relacionadas à operação. O pedido destinado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ocorre um dia depois do anúncio da saída de Deltan Dallagnol da coordenação da Operação Lava Jato em Curitiba. No documento, os 8 procuradores argumentam incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora natural dos feitos da referida força-tarefa, doutora Viviane de Oliveira Martinses. No ofício, os procuradores se colocam à disposição da PGR para um período de transição para adotarem providências finais, a parte dos casos que vinham sendo conduzidos pela equipe em São Paulo. Augusto Aras deixou claro que, no entendimento dele, é um desentendimento entre os próprios procuradores para terem chegado a essa decisão, Zaidan. O fato é que a Lava Jato tem acumulado problemas, inclusive na relação com a própria Procuradoria-Geral da República, né? E vale lembrar que Aras tem, inclusive, o prazo aí para definir se a operação será renovada ou não. E ele disse que se acaba a Lava Jato, outra substitui, mas com a mesma eficiência. Aquele lero-lero, né? E esse pedido de demissão é sim um revés que se soma a esse embate com a Procuradoria-Geral da República, não só com Aras, né, mas com subprocuradores. Também houve a saída do Deltan Dallagnol por motivos particulares, mas no momento em que ele era pressionado e tendo de enfrentar, ou correu o risco de ter de enfrentar votações lá no Conselho Nacional do Ministério Público, 2 delas só não aconteceram por decisão do Celso de Mello, que inclusive alertou para a natureza autoritária daquele procedimento, a ausência de possibilidade de defesa ampla e mais, disse que queriam punir o pensamento de uma pessoa, punir o que ela pensa e a expressão desse pensamento, e não algo que tenha feito em sua função pública. Foi o que disse o Celso de Mello. E aí, até a AGU recorreu para que Celso de Mello faça uma revisão dessa decisão. Não é? Interessante, a AGU se sentiu atingida ali, como se fosse algo que prejudicasse a União. E a função da AGU é defender interesses da União, não do governo de plantão, da União. E fica a dúvida, realmente pertinente, não é? Por que essa história tem a ver com interesses da União e não do governo temporário, com mandato estabelecido, etc. Por que Augusto Aras, por sua vez, para além de preocupações que ele deve ter, a obrigação dele ter, com o funcionamento das operações e das forças que se estabelecem nas investigações do Ministério Público, a chamada força-tarefa, ou seja, aquela que inclui também policiais, junto com os procuradores, mas porque, além dessa preocupação que é obrigação dele, ele começou a falar em lavajatismo. Ou seja, ele passou a usar uma expressão, eu não sei por quem ela foi cunhada, né? De que lavra saiu, mas que começou a ser usada por jornalistas que têm aversão à Lava Jato e particularmente algumas das figuras da Lava Jato, por políticos, e aí são vários, né? Dentro do Congresso é comum que façam críticas ao que chamam de lavajatismo. Que o Renan Calheiros, por exemplo, fale em lavajatismo, porque há nessa expressão claramente um tom pejorativo, um conteúdo pejorativo. Que o Renan Calheiros use a expressão
não há de surpreender quem quer que seja. Mas quando o Procurador-Geral da República usa a expressão, convenhamos, não é apenas zelo pelo procedimento dos procuradores, que deve haver, a obrigação dele. E é sempre bom insistir. Descoberta ilegalidade na Lava Jato. Opa, punição para quem agiu de maneira ilegal. Punição, inclusive, não só administrativa. Isso pode ser levado à justiça, não apenas no âmbito ali do Ministério Público. Irregularidade, punição. Anulação, inclusive, de decisões que decorreram de ações ilegais ou irregulares. Tudo isso é indiscutível. É a lei que determina que seja assim. Tem de ser assim. Senão, a lei estará rasgada. E mais do que isso, a Constituição estará rasgada. Então é claro. Outra coisa é o desconforto político, a raiva pessoal em relação à Lava Jato. E as ações que vão se coordenando e, claro, usando sempre o manto da legalidade para esvaziar a operação. E é sempre interessante que quando alguém diz que tudo que a Lava Jato pode fazer, mas vejam, até o que ela fez corre riscos, há sempre quem receba isso com desdém. O pessoal da Lava Jato sempre vem com essa conversa de que a operação corre riscos. Claro, no momento em que a operação estava no auge da sua popularidade, esse era um argumento forte, né? Mas depois, outros problemas acabaram tomando a dianteira do combate à corrupção, que parecia a prioridade nacional. Outras situações obrigaram o país a ter novas prioridades, inclusive, claro, neste ano, né, com esta pandemia. Mas o fato é que essa gente sempre faz com que os brasileiros se recordem de Romero Jucá, que não foi eleito, não foi reeleito, mas foi uma figura importantíssima por décadas, sempre como líder do governo no Congresso, né? Não interessa que governo. Liderança era com Jucá, até pelo conhecimento que ele tem de regimentos internos, no Senado e no Congresso de maneira geral. E também porque é um cara que sabe defender posições do governo ali nas conversas dentro do Congresso. Então, esse tipo de cara é estimado, né? E foi o Jucá quem cunhou o estancar a sangria. E esse movimento de estancar a sangria, o que é visto como sangria, mas é bom lembrar que às vezes a sangria é fundamental quando há algo muito sério que está gangrenando o tecido, e muita gente tratou de mover tudo que tinha à sua frente, tudo que era possível para estancar a sangria, nas palavras do Romero Jucá. Isso não havia chegado à Procuradoria-Geral da República, mas parece que agora sim, né? A Força Tarefa de São Paulo, ela cuida de desdobramentos da operação, aqueles que são enviados para o Estado. Entre os casos, por exemplo, acusações relativas ao ex-operador do PSDB, Paulo Preto. Uma investigação sobre negócios de um filho do ex-presidente Lula também ficou com esse grupo de São Paulo. Esse caso, aliás, aí do PSDB, gerou, inclusive, muita insatisfação, até no âmbito do Supremo, né? E é apenas um dos temas, um dos assuntos, uma das investigações a cargo da parte da Lava Jato que está em São Paulo. Esse pedido de demissão é, sim, mais um revés, né? A carta de renúncia é assinada pela coordenadora da equipe, Janice Ascari, que anteriormente assessorou Rodrigo Janot. E também, além da Janice Ascari, outros 6 integrantes
da Lava Jato em São Paulo assinaram essa carta de renúncia. Eles pedem que a saída não seja imediata, para que haja um período de transição, para que os procuradores que chegarem, que assumirem essa tarefa, possam estar absolutamente a par do nível da investigação, da altura da investigação, do que está acontecendo, do que foi investigado, de que caminhos estão sendo abertos na investigação ou nas investigações. Agora, no documento, eles falam em incompatibilidades insolúveis com a atuação da procuradora Viviane de Oliveira Martins, que também atua em São Paulo e não fazia parte formalmente da Força Tarefa. A direção do Ministério Público ainda não se manifestou a respeito do assunto. E por fim, ainda no âmbito de Lava Jato, só que aí Curitiba, Gilmar Mendes vai decidir sobre aquele pedido da AGU que citamos ontem, para que o Conselho Nacional do Ministério Público retome a análise de um processo disciplinar contra Deltan Dallagnol. A ação é de relatoria de Celso de Mello, mas ele está em licença médica. Com o afastamento, o processo foi encaminhado pelo Supremo para o Gilmar Mendes. Muita gente pode falar, mas por que o Gilmar? Muitas vezes eles levam em consideração o número de processos, né, que um juiz tem sobre a mesa, um ministro, como dizem lá. Essa movimentação segue a previsão regimental. A regra estabelece que o relator, em caso de licença, é substituído pelo ministro mais antigo do colegiado. Então, repito, não é o mais antigo em idade, não é o mais velho, mas aquele que chegou primeiro. Mas tem o Marco Aurélio, mas aí entra a turma. E o Gilmar é da mesma turma, a segunda turma do Supremo. Se fosse o mais antigo depois do Celso no Supremo, aí seria o Marco Aurélio Mello. Como é na turma, é o Gilmar, que está lá há mais tempo, indicado pelo Fernando Henrique. O Marco Aurélio foi indicado pelo Collor, primo dele, e o Celso de Mello pelo Sarney. Então, eu fiquei impressionado com os argumentos do Celso de Mello para interromper aquele julgamento, né, no Conselho Nacional do Ministério Público. Eles chamam de análise de um processo disciplinar. É um julgamento. Eles julgam dentro de uma análise de um processo disciplinar. E nesta semana tivemos o anúncio do Deltan, anunciando que vai deixar a força-tarefa da Lava Jato. Os argumentos do Celso de Mello me parecem irrespondíveis. Não sei se o Gilmar, que não gosta da maneira como a Lava Jato trabalha especificamente em Curitiba, né? Ele até cita a cartilha do pessoal de Curitiba, né? Ele já diretamente, não é indireta não, diretamente já fez críticas pesadíssimas contra Moro, contra Deltan, particularmente, e contra a Lava Jato em Curitiba. Agora, o que esperamos como cidadãos responsáveis, pois, pelos impostos que pagam Gilmar Mendes, é que, claro, ele cumpra a sua missão, ou seja, ele decida a partir, primeiro, de um critério de impessoalidade. Não importa se é o Deltan ou se é o Zezinho. Não importa se eu gosto ou se eu não gosto. É o caso em si. Vou analisar aqui o que decidiu Celso de Mello. E vou concordar com ele, manter a decisão ou não. Vou atender ao pedido da AGU. E aí, Ronald, insisto, que o Renan, que a Cátia Abreu, que a defesa do Lula, que qualquer um daqueles que, no caso da defesa do Lula, houve a análise, mas aí resolveram arquivar, né? Mas houve a análise do caso, resolveram arquivar. No caso de Renan e Cátia Abreu, o Celso de Mello não permitiu que houvesse essa análise. Que eles reclamem
Que eles recorram é compreensível. Mas a AGU é muito estranho. Então, é muita gente interessada na parada, Ronald.